deixa apresentar também o pastor Prosper Cássio, que nos acompanha. Uma salva de palmas para o pastor. Ou o pastor do evangelista Gilberto. Amém? Pastor, seja bem-vindo. Amém, amém. Amém, amém. Merci pour pouvons nous asseoir. Obrigado por podermos nos assentar. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nós vos saudamos no nome de Jesus. Amém. Nous bénissons le Seigneur d'être là encore ce soir. Nós abençoamos o Senhor por estar aqui nesse lugar, nessa noite. Grande est notre joie de savoir que le Seigneur a fait de nous une famille. Grande é a nossa alegria de saber que nessa noite Deus fez de nós uma só família. Aleluia. Que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, Que seja aqui no leste ou no oeste, le sang de Jésus nous a réunis et nous sommes un en lui. o sangue de Jesus nos reuniu e nele somos apenas um. C'est que je ne suis pas l'étranger dans la maison de mon Père, O que significa que eu não sou estrangeiro na casa do meu pai. Verdade. mais je suis chez moi. Mas eu me sinto que eu estou na minha casa. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. E eu sei que nessa noite o Senhor vai nos abençoar. Je dis merci et toute ma gratitude au pasteur responsable Muito obrigado ao pastor Gedeão, pastor responsável. et par vous toute l'équipe qui dirige l'assemblée E através do pastor, toda a equipe que junto com ele dirige essa congregação. pour m'avoir accepté afin que nous puissions partager la parole. Por ter nos aceitado para ministrarmos a palavra nessa noite. Mais je te bénis toi aussi mon frère et ma soeur, Mas eu te abençoo, você também, minha irmã e meu irmão. parce que tu es venu Porque você veio nesse lugar avec ton cœur et ton oreille. com o teu coração e o teu ouvido. Les deux choses As duas coisas que Dieu nous demande pour faire un miracle. que Deus nos pede para fazer um milagre. L'oreille pour écouter Ouvidos para ouvir et le cœur pour croire. e o coração para crer. S'il y a quelqu'un qui croit ce soir, Se há alguém nessa noite que crê, je crois que Dieu le eu bénira. acredito que Deus o abençoará. S'il y a quelqu'un qui vient avec son cœur, tout son cœur, Se há alguém que vem com todo o seu coração, la parole est suffisante pour la guérir et la délivrer. a palavra é suficiente para o receber e o libertar. Nous sommes une famille, Nós somos uma família, nous sommes dans un culte de famille. estamos num culto de família Et Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi e Deus colocou no meu coração de compartilhar com os amados ce sujet que j'intitulerai la fenêtre de la famille. esse sujeito ou tema que eu chamo a janela da família. La famille, c'est ce que Dieu a institué. A família é isto que Deus instituiu, C'est comme une maison. é como uma casa, Parce que dans les textes originaux de la Bible, porque nos textos originais da Bíblia, le même mot qui signifie famille a mesma palavra utilizada para família signifie aussi maison. também significa casa. C'est le mot bête, É a palavra Bet, comme Bethléem, como Bethlehem, Bethanie. como Bet-Ani. Ça veut dire le mot bête veut dire maison, mais veut dire aussi famille. Quer dizer que a palavra Bet quer significar casa, mas também significa família. C'est pourquoi quand Dieu dit dans sa parole, Por isso, quando Deus diz na sua palavra, si tu crois au Seigneur Jésus, se crê no Senhor Jesus Cristo, tu seras sauvé, serás salvo, toi et ta famille. tu e a tua família. Ça veut dire aussi Quer dizer que tu seras sauvé toi que serás salvo você et toute ta maison. e toda a tua casa. Que ce soit quelqu'un Que seja alguém qui n'a pas ton sang, que não tem o teu sangue, mais s'il est dans ta mas maison, se está dentro da tua casa, le salut est pour lui. a salvação é para ele também. C'est que cette maison, O que significa que essa casa c'est aussi notre famille. é a nossa família. Mais cette maison dans laquelle nous sommes Mas essa casa em que nós estamos a besoin d'une fenêtre. precisa de uma janela. Il y a nécessité d'une fenêtre. Uma casa necessita de uma janela. Pourquoi une fenêtre? Por que uma janela? Pour permettre à l'air d'entrer. Para permitir com que essa casa seja arejada. Pour que ceux qui sont à l'intérieur ne s'étouffent pas. Para que aqueles que estejam dentro de casa
casa não sintam falta de ar. Dans nos familles également, Nas nossas famílias também, nous avons besoin de fenêtres nós precisamos de janelas afin que nous ne puissions pas para que nós não possamos nous étouffer morrermos de falta de ar par des luttes entre frères, através de luta entre irmãos, par peut-être des jalousies, através da inveja, car chaque famille connaît aussi ses crises. porque toda família tem as suas crises. Qu'on ne te trompe pas, Que ninguém te minta, mais c'est la fenêtre qui vient pour atténuer ces crises. mas é a janela que vem para atenuar as crises dentro dessa família. Comme dans la première famille, Como na primeira família, si Caïn a tué Abel, se Caim matou Abel, c'est parce que la fenêtre n'était pas é ouverte. porque a janela estava fechada. Et la fenêtre de cette famille, E a janela dessa família c'était l'intelligence de comprendre era a inteligência de compreender que le frère qui réussit, que o irmão que está vencendo na vida c'est un tremplin pour celui qui échoue. é trampolim para aquele que está falhando na vida. Heureux celui qui a un frère qui réussit, Alegres são aqueles que têm um irmão que venceram na vida. car il va aider celui qui échoue afin de réussir Porque aussi. esse irmão que venceu vai ajudar aquele que falhou para vencer também na vida. Alléluia. Aleluia! Réfléchis avec moi. Reflita comigo. Caïn va offrir. Caim vai ofertar. Dieu n'agrée pas. Deus não aceita o seu sacrifício. Abel va offrir. Abel vai ofertar. Dieu agrée. Deus aceita. Et si Caïn n'avait pas tué Abel, E se Caim não matasse Abel, mais il lui avait dit, mas tivesse lhe contado, montre-moi quel est ton secret. mostra-me qual é o teu segredo. On aurait eu deux offrandes Teríamos duas ofertas que Dieu allait agréer. e Deus haveria aceitado. Mais par manque de fenêtre, Mas por causa da falta de janela, au lieu d'avoir deux offrandes, em vez de haver duas ofertas, on a eu seulement une offrande. tivemos apenas uma oferta Et après, e depois Abel est mort Abel foi morto, en emportant les secrets de son offrande. levando com ele o segredo da sua oferta. C'est que les familles, Quer dizer que as famílias, chaque fois que tu manques quelque chose, cada vez que você faltar algo, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. isso não significa que você não tem aquilo. Mais ça veut dire Mas quer dizer ça se trouve chez ton que frère. aquilo está dentro do teu irmão. C'est pourquoi je te dis, Por isso eu te digo nessa noite, tu es mon frère, você é meu irmão, tu es ma soeur, você é minha irmã, et tu es le complément de ma vie. você é o complemento da minha vida. Si tu crois à cela, Se você crê nisso, dis avec moi, diga comigo, Alléluia. aleluia! La fenêtre de la famille. A janela da família. J'ai trouvé cela dans le livre de Genèse. Eu encontrei isso no livro de Gênesis. Nous prenons nos Bibles Vamos pegar as nossas Bíblias dans le livre de Genèse. no livro de Gênesis. À partir du 14e verset. Chapitre 30. Sorry. Oui. No capítulo 30 de Gênesis. Genèse chapitre 30, Gênesis capítulo 30. verset 14. A partir do versículo de número 14. Et nous allons lire jusqu'au 17e E vamos verset. ler até o versículo 17. Est-ce qu'on peut lire la parole de Será que Dieu? podemos ler? Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e a trouxe ali a sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dá-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou no campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela, versículo 17. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Amen. Amém. Nous sommes dans une famille. Nós estamos diante de uma família, La famille de Jacob. a família de Jacó. Jacob, c'est celui-là Jacó é aquele homem qui a vu Dieu face à face. que
viu Deus face a face. Jacob, c'est celui-là Jacó, aquele homem que Dieu a pensé que lui-même devienne toute une nation. que Deus pensou que ele se tornasse uma nação. Jacob, Jacó c'est le fils d'Isaac, é o filho de Isaac, fils d'Abraham. filho de Abraão. Et dans sa famille, E na sua família, il a commencé à avoir des enfants. ele começou a ter filhos. Il a commencé à avoir des enfants. Ele começou a ter filhos. Mais arrivé à un certain moment, Mas chegou num certo momento, les naissances se sont estompées. a progenitura parou. Por quê? Dans sa maison, Porque na sua il y casa avait deux femmes. havia duas mulheres. Il y avait Léa Havia Lia et il y avait Rachel. e havia Jacó. Et Léa était féconde. Leia era fecunda. Elle avait beaucoup. Et elle était fertile. Ela era fértil. Mais Rachel n'en avait pas. Mas Raquel não era. Et dans cette famille, E nessa família, les naissances qui venaient, os nascimentos se viam, venaient seulement par Léa. via apenas através de Leia, Ruben, Rubem, Simeon, Simeão, Lévi, Levi, Judas. Judá. Il y avait des enfants. Haviam filhos. Mais après un certain moment, Mas num certo momento, ça s'est arrêté. parou. C'est ce que je suis venu te dire. Eu quis falar para você nessa noite. Toute famille connaît le moment d'arrêt. Todas as famílias têm um momento de estagnação. Toute famille connaît le moment de crise. Toda família conhece um momento de crise. Peut-être que vous avez commencé avec l'argent, Às vezes você começou com dinheiro, mais à un certain moment, ça s'est arrêté. mas de repente para. Peut-être en commençant, les enfants étaient très Às intelligents. vezes quando você começou, os filhos eram muito inteligentes. Mais à un certain moment, ils n'évoluent pas dans les Nesse études. momento, os seus filhos já não evoluem mais nos estudos. Même dans notre église, Mesmo nas nossas à igrejas, un certain moment, les mamans étaient plus actives. existe um momento que as mulheres são mais ativas. Mais à un certain moment, les départements s'étaient arrêtés. Mas existe um momento que os departamentos parecem que paralisam. Il y avait beaucoup de papas qui venaient, Havia muitos homens que vinham, mais à un certain moment, ça s'est arrêté. mas parece que os homens já não vêm mais da igreja. Et on commence à étouffer. E parece que começa a ter um afogamento. Et étouffer veut dire quoi? E esse afogamento significa On ne respire pas bien là où on est. já não se respira bem naquele lugar. Nous ne respirons pas bien. Já não respiramos bem. Et à cause de cet étouffement, Por causa desse afogamento, certains font l'erreur alguns fazem erros de quitter la famille. de sair da família. Ne quitte pas la famille. Não saia da tua família. Ce n'est pas parce qu'il y a étouffement qu'il faut quitter. Não é porque há afogamento nessa família. Il faut ouvrir une fenêtre. Você sai de abrir uma janela. Parce que si on ouvre la fenêtre, Se abrirmos a janela, la famille va encore respirer. a família vai novamente respirar. Est-ce que tu peux me dire Amen? Será que você pode me dar bom amém? Ne change pas d'église. Não mude de igreja. Ne change pas de famille. Não mude de família. S'il y a étouffement, ne change pas de pays. Se há afogamento, não saia. Il faut ouvrir la fenêtre. É necessário abrir a janela. Et l'étouffement, E esse afogamento c'est l'arrêt de naissance chez Léa é a paralisação do nascimento de Léa ou l'absence de naissance chez Rachel. ou a falta de nascimento em Raquel. Alors, pendant qu'ils évoluaient comme ça, Então, quando eles evoluíram dessa maneira, la Bible dit, a Bíblia diz au moment de la moisson, que no momento da colheita, Ruben est sorti. Rubem saiu. Ruben n'est pas Jacob, Rubem não é Jacó, mais c'est le fils de Jacob. mas é o filho de Jacó. Je dis à quelqu'un, Eu vou dizer a alguém, les solutions de la famille a solução da família ne viendront pas toujours não virá todos os dias des parents. através dos pais. Ça viendra aussi, Virá também, même des enfants. mesmo através dos Et filhos. l'enfant de la famille, O filho da família c'est toi, ma soeur. você, Raquel. L'enfant de la famille, O filho da família c'est toi, mon frère. é você, meu irmão. Dis avec moi, Diga comigo, je suis la fenêtre de ma eu famille. sou a janela da minha família. Il y a un étouffement. Havia afogamento. Alors Ruben est sorti. E Rubem saiu. Il n'est pas sorti pour changer de famille, Ele não saiu para mudar de família. mais il est sorti pour voir ce qu'il peut ramener à la Mas famille. ele saiu para ver o que ele podia trazer para a família dele. Tu es une fenêtre Você é uma janela pour ramener la vie dans la para famille. trazer a vida na tua família. Tu es une Você fenêtre é uma janela pour ramener le réveil dans cette para église. trazer o avivamento nessa igreja. Tu es une fenêtre Você é uma janela pour ramener
dans ce département. para trazer a vida nesse setor. Tu es une fenêtre Você é uma janela pour amener la croissance dans cette para église. trazer um crescimento nessa igreja. Alléluia. Aleluia! Ruben est sorti. Rubem saiu. Oh, qui est Ruben? Então quem é Rubem? Il y a deux réponses. Existem duas respostas. La première, A primeira, c'est le premier-né. ele é o filho primogênito. Ça veut dire, Quer dizer c'est l'aîné de tous les enfants. que é o mais velho de todos os filhos. Ce que Dieu cherche, O que Deus procura, ceux qui ont la maturité Deus procura aqueles que têm a maturidade pour aider la famille. para ajudar a sua família. Dieu cherche Deus procura ceux qui ont la maturité aqueles que têm maturidade afin d'être la fenêtre de cette para église. ser a janela para essa igreja. Dieu cherche Deus procura ceux qui ont la maturité quem tem a maturidade pour être la fenêtre à São para Paulo. ser a janela de São Paulo. Et c'est toi, É você. parce que les droits de naissance, O direito de ce vida n'est pas l'âge dans le passeport. não é a idade do passaporte. Le droit de O naissance, direito de ce ne nascer sont pas les anniversaires que tu as não fêtés, são os aniversários que você festejou. mais le droit de naissance, Mas o direito de vida c'est l'esprit de celui qui a créé les cieux et la terre. é o espírito daquele que criou os céus e a terra. Toute personne Toda pessoa qui a le Saint-Esprit, que tem o Espírito Santo, il a le droit de naissance. ele tem o direito de primogenitura. Ruben, c'est l'aîné. Rubem é o primogênito. Mais deuxièmement, Mas segundo, Ruben Rubem veut dire cet enfant enlèvera l'humiliation. significa esse filho retirará a humilhação. C'est que tu es un membre d'une famille, Significa que você é membro de uma família, pas pour porter seulement le nom, não somente para cortar o nome dessa família, mais pour enlever mas l'humiliation. para tirar a humilhação da tua família. Tu es membre de cette église Você é membro dessa igreja pour enlever l'humiliation. para remover a humilhação desse lugar. J'ai reçu Jésus Eu recebi Jesus pour enlever l'humiliation, para tirar a humilhação, afin de proclamer le Seigneur de gloire. proclamar o Rei da Glória. J'aime toujours dire, Eu amo dizer, vous savez que notre Seigneur a été humilié en public. vocês sabem que o nosso Senhor Jesus foi humilhado em público. Vous le savez? Vocês sabem. Alors toi comme fenêtre, E você como janela, toi comme Ruben, você como Rubem, tu dois aussi l'honorer en public. você precisa honrá-lo também em público. On a insulté mon maître Insultar o nosso mestre en public. em público. Je le louerai aussi en E public. eu também o louvarei em público. Je le confesserai aussi en Eu public. o conhecerei em público. Je l'adorerai aussi en Eu public. o adorarei em público. Pourquoi? Por quê? Parce que je suis une fenêtre. Eu sou uma janela. Au moment de la moisson, No momento da semeadura, Ruben est sorti. da colheita, Rubem saiu. Et lorsqu'il est sorti, E quando Rubem saiu, il n'est pas allé accuser la famille, ele não foi acusar a família. mais il est allé chercher la vie. Ele foi procurar a vida. Et la vie qu'il a trouvée, E a vida que ele encontrou les fruits de mandragore. eram os frutos das mandrágoras. Les fruits de As frutas das mandrágoras. Regarde très bien. Olha muito bem. Les fruits, c'est bien. O fruto é bom. Mais les plus grands bénéficiaires des mandragores, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. Mas os grandes beneficiários desse fruto não são os homens, mas são as mulheres. C'est que la fenêtre Quer dizer que a janela ne s'ouvre pas pour elle-même, não se abre somente para ele, mais la fenêtre mas a janela s'ouvre pour ceux qui sont restés à se l'intérieur. abre também para aqueles que ficaram em casa. Je répète, Eu vou repetir. la fenêtre A janela ne s'ouvre pas pour elle-même, não se abriu apenas para Rubem, mais s'ouvre pour ceux qui sont à l'intérieur. mas a janela também se abriu para aqueles que ficaram no interior da sua casa. Ça veut dire, Quer dizer, Dieu n'a pas élevé Joseph pour lui-même, Deus não levantou José somente por ele mesmo, mais il l'a élevé mas ele levantou José pour ses frères qui avaient la famille. para ser uma janela para a sua família que estava em fome. Je suis en train de dire, Eu vou dizer para alguém, Dieu n'a pas appelé Moïse pour Deus lui-même, não chamou Moisés somente por ele, mais il l'a appelé mas ele chamou pour ses frères qui étaient restés en para esclavage. ser uma janela para a sua família que estava na escravatura. Alléluia. Aleluia! Je dis aussi, Eu digo
était dans le péché. Essa era uma janela de salvação para toda a humanidade que estava no pecado. Dis aussi avec moi, Diga comigo. je suis une fenêtre Eu sou uma janela pour les autres. para os meus irmãos. Je suis une fenêtre Eu sou uma janela pour les autres. para os outros. Avance. Aplaude o Senhor Jesus. Ruben est sorti. Rubem saiu Il trouva les mandragoras. e ele encontra as mandrágoras. Alors il me dit, E ele diz: je vais apporter cela vou levar essas mandrágoras à ma mère. à minha mãe. Parce que ma mère Porque a minha mãe, connaît un moment de répit, d'arrêt et naissance. porque a minha mãe conheceu momento de paralisação da fertilidade. Il prend les mandragoras E ele pega essas mandrágoras et il vient donner à sa mère. e ele entrega para Léa. Sa mère est contente. A sua mãe está feliz, Mais dans la famille, mas na família il n'y a pas que sa mère. não existe apenas a sua mãe. Il y a aussi la rivale de sa mère, Existe também a rival da sua mãe, Rachel. Raquel. Rachel Raquel, trouve les mandragoras, mais chez Léa. ela vai encontrar as mandrágoras, mas na casa de Léa. Quel est le schéma que je vais te montrer? O que eu quero te mostrar aqui? Ruben, fils de Léa, Rubem, filho de Léa, il apporte à Léa, traz mandrágoras para sua mãe, qui est une mère. que é uma mãe. Et Léa E Léa prend les mandragoras, pega as mandrágoras, mange, come, mais donne aussi à Rachel. mas dá também para Raquel. C'est qu'un fils Quer dizer que filho donne à sa mère, dá de comer a sua mãe, mais la mère mas a mãe doit donner à sa sœur. tem que dar de comer a sua irmã. É isso. Je vais t'expliquer maintenant. Vou te explicar isso muito bem. C'est que tel que tu es là, Quer dizer que como você está aí, si tu es humain, se você é Rubem, tu vas travailler pour l'église. você vai trabalhar para a obra. Mais quand tu vas aider l'église, Mas quando você vai ajudar a igreja, l'église va maintenant aider les autres a églises. igreja agora vai ajudar outras igrejas. Mais ce n'est pas toi Mas foi você qui va aider les autres que églises. vai ajudar outras igrejas. Ah. É forte. Ah. Car l'ordre doit être respecté. Porque a ordem precisa ser respeitada. Aujourd'hui, Hoje, il y a certains qui sont dans la famille há aqueles que estão dentro da família, et qui vont aider les autres familles alors que le pasteur ne sait même pas. mas que vão ajudar outras famílias enquanto que o pastor nem sabe. Non, Não. tu aides la famille Você ajuda primeiro a tua casa et la famille e a família va aider les autres vai familles. ajudar outras famílias. Amém. Pourquoi? Por quê? Parce que tu es une fenêtre, Porque você é uma janela, mais de toi-même tu n'es pas une maison. mas de você mesmo você não é uma casa. Volte. Tu es un élément, Você é um elemento, mais tu n'es pas l'ensemble. mas você não é o conjunto. C'est pourquoi je viens encourager Por isso quelqu'un. eu vim encorajar alguém Pour dire à quelqu'un, para dizer comme fenêtre, que como janela, apporte le mandragore. traga as mandrágoras. Car la main doit continuer Porque a mãe deve continuar et l'autre maman doit e commencer. a outra mãe tem que começar. Les deux frères Os dois velhos que je viens annoncer, eu vim anunciar c'est continuer é continuar et commencer. e começar. Que celui qui avait déjà commencé, Que aquele que já tinha começado, que le mandragore que as mandrágoras l'aide à continuer. ajude a continuar. Que celui qui n'avait pas commencé, Aquele que não tinha começado, que le mandragore as mandrágoras l'aide à commencer. ajude a começar. Au nom de Jesus! nous avons besoin de la fenêtre. Nós precisamos de uma janela. Parce que l'étouffement, c'est quoi? Porque Sufocamento, o afogamenento, a falta de ar é o quê? Nous sommes essoufflés, Nós não temos ar. nous sommes fatigués, Nós estamos cansados. nous nous disons que faire. Nós não sabemos mais o que fazer. Alors quand la fenêtre va s'ouvrir, Mas quando a janela se abre, il y aura le réveil, vai haver il avivamento, y aura la vie, haverá vida, il y aura la continuité, haverá continuidade, il y aura la croissance haverá et crescimento. la gloire de Dieu Glória de Deus. descendra au milieu. Descerá no nosso meio. Ce que je comprends, O que eu posso compreender c'est que que Néhémie aussi était une fenêtre. Neemias também era uma janela. Comment? Como? On lui dit, O
disseram, ceux qui sont restés à Jérusalem souffrent. aqueles que estão em Jerusalém estão sofrendo. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Eles estão abandonando suas próprias sortes. Mais lui, il a dit non, Mas ele disse, não, moi je suis libéré. eu sou Rubem. Mon défi, O meu desafio c'est d'enlever l'humiliation. é remover a humilhação. C'est comme ça que Néhémie É dessa maneira que nem Elias va voir le roi vai conversar com o et rei. dire au E roi, vai dizer ao rei, roi, rei, permets-moi me permita d'apporter le mandragore levar as à mandrágoras Jérusalem. em Jerusalém. Le peuple qui était destiné à mourir, O povo que estava destinado a morrer, la fenêtre de Néhémie a janela de Elias s'ouvrit se abriu et ils ont e continué. eles continuaram. Tu es le secret Você é o segredo de la continuité de cette da église. continuidade dessa igreja. Tu es la clé Você é a chave pour les débuts de grandes choses dans cette église. para o começo de grandes coisas dentro dessa igreja. Si et seulement si Se somente tu comprends que tu es l'aîné você entende que você é o primogênito et que tu sais que ton nom c'est enlever e l'humiliation, você sabe que o teu nome significa remover a humilhação, alors então il apporta des mandragores. ele trouxe a mandrágora. Léa prit les mandragores, Leia pegou a mandrágora, mangea les mandragores comeu as mandrágoras et ça se réveille. e a sua irmã. Donne-moi. A irmã chegou, me dá Il dit também. non, je ne te donnerai pas. Não vou te dar. Tu avais pris mon mari. Você pegou meu marido. Alors Rachel dira, Então Raquel falou, donne-moi les mandragores. me dá as mandrágoras Tu auras le mari cette e nuit. eu vou te dar o marido essa noite. C'est que quelque part, Quer dizer que alguma parte, s'il n'y a pas d'échange dans une famille, la famille est appelée à disparaître. é que se algum momento na família, se não há trocas, essa família está falando a desaparecer. Je répète, Eu vou repetir. si dans une famille, Se numa família il n'y a pas échange, não existe trocas, la famille est appelée à disparaître. essa família está falando a sumir. Pourquoi? Por quê? Parce que le fort de la famille, Porque o forte da família il a besoin de soutenir le faible. é ajudar o fraco. Le faible de la famille O fraco da família a le devoir de soutenir aussi le fort là où le fort n'est pas fort. tem o dever de ajudar o forte da família lá onde ele não é forte. Car nous tous, tels que nous sommes là, Porque quando nós todos estamos aqui, personne n'est parfait en tout. ninguém é perfeito em tudo. Chacun de nous Cada um de nós a des points forts tem pontos fortes et a aussi des points faibles. e pontos fracos. Alléluia. Aleluia. C'est que s'il n'y a pas d'échange, Significa que se não há uma troca, qu'est-ce qui empêche l'échange dans les o familles? que é que impede as trocas na família? C'est celui qui ne vient que d'une manière égoïste. É somente aquele que vem de uma maneira egoísta. Je viens écouter la parole, Eu venho ouvir a palavra, j'écoute la parole, eu ouço a palavra je rentre. e entro para minha Le casa. culte de maman, ça ne me regarde pas. O culto não diz nada, Je donne mon enfant, entrego minha oferta, je pars. eu vou embora. On demande l'argent, Pede dinheiro, je donne. eu dou. Laisse-moi te Eu dire, quero te dizer, nous ne venons pas à l'église nós não viemos à igreja d'abord pour donner l'argent. primeiro para ofertar, Mais nous venons d'abord à l'église nós viemos à igreja pour nous donner aux autres. para nos doar aos outros. Parce que toi-même, Porque você mesmo tu es plus important que l'argent que tu você é dois. mais importante do que o dinheiro que você coloca no altar. Si tu ne t'es pas donné à toi-même aux autres, Se você não doar a tua vida aos outros, tu ne donneras pas facilement ton argent. você não dará facilmente o teu dinheiro. Parce que en chacun de nous, Porque em cada um de nós il y a des dons. existem dons. Chacun de nous a des dons. Cada um de nós tem um dom. Et ces dons-là font de toi E esse dom faz de você les serviteurs des autres. o servo dos outros. Je vous donne un exemple simple. Vou te dar um exemplo simples. J'ai une prédication Eu tenho uma pregação pour donner. para pregar. Mais quand je viens, Mas quando eu venho, je parle français. eu falo Je francês. ne connais pas le portugais. Eu não sei português. Vous avez du mal à m'écouter. Vocês não vão conseguir me entender. Mais je suis fort avec mon message. Mas eu estou forte com a minha pregação. Non. Não. Le pasteur me dit, O pastor me diz, laisse-moi t'aider. deixa eu te ajudar. Moi, je te servirai. Eu vou te servir Et le peuple t'écouter. e o povo vai te ouvir. Alléluia. Donc, si lui n'est pas là, Quer dizer, se ele não está aqui, ma force ne sert à a rien. minha força não serve para nada. C'est que je suis fort Quer dizer que eu sou forte parce que lui complète ma faiblesse linguistique. porque ele está a completar a minha fraqueza linguística. C'est pourquoi nous sommes une famille. Por isso nós somos uma C'est família. pourquoi nous
tu es E béni. você é abençoado. Donc chacun de nous a quelque chose à donner aux autres. Então cada de nós tem algo para dar ao outro. Si tu ne donnes pas, Se você não dá, tu ne seras pas béni. você não será abençoado. Si tu ne donnes pas, Se você não dá, tu ne seras pas béni. você não vai ser abençoado. C'est comme quelqu'un qui vient au marché É como alguém que vem ao mercado et vend sa serviette. e ele vem vender o seu lenço. La serviette lui appartient. O lenço pertence a ele. Mais Mas il ne veut pas de sa serviette. ele não quer mais isso. Ce que lui veut, O que ele quer c'est l'argent que toi tu é as. o dinheiro que você tem. Mais si tu demandes l'argent, Mas se ele te pedir dinheiro, tu diras non, la mendicité c'est pas você vai bien. falar, não, eu não quero mendigos. Alors il te dit ceci. Então ele vai te dizer, Prends ma serviette pega o meu lenço et donne-moi ton argent. e dá o teu dinheiro. Parce que moi j'ai besoin de ton argent. Eu preciso do teu dinheiro. Et toi tu as besoin de ma serviette. Precisa do meu lenço. C'est ça le marché. É isso a troca. C'est ça la famille. É isso a família. Il faut qu'il y ait échange. É importante que haja troca. Pourquoi tu caches tes dons? Por que você está escondendo teus dons? Pourquoi tu caches tes grâces? Por que você esconde as tuas graças? Mets les dons au service des autres. Coloca o teu dom a serviço dos outros. Comme le dit 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Como diz 1 Pedro 4, versículo 10. Que chacun de nous Que cada de nós mette au service des autres meta ao serviço dos outros le don qu'il a o reçu. dom que ele recebeu. Pourquoi? Por quê? Parce que nous sommes une famille. Porque nós somos uma família. Parce que nous sommes une famille. Porque nós somos uma família. C'est que toute famille Quer dizer que toda família qui n'évolue pas, que não evolui ce n'est pas le problème de Dieu. não é problema de Deus. C'est le problème de la fenêtre qui ne veut pas s'ouvrir. É o problema da janela que não quer se abrir. Je répète. Eu vou repetir. La famille qui n'évolue pas, Toda família que não está evoluindo ce n'est pas le problème de Dieu. não é o problema de Deus. C'est le problème de la fenêtre qui ne É o s'ouvre pas. problema das janelas que não se abrem. Si dans Genèse 30, Se Gênesis 30, la fenêtre c'est lui-même, a janela foi Rubem. dans Genèse 37, No Gênesis 37, la fenêtre deviendra Judas. a janela será Judá. Quand on voudra tuer Joseph, Quando vão querer matar José, Judas dira, Judá dirá: ne le tuez pas, mate ele, vaut mieux le vendre. vamos vender ele. Dans Genèse 42, Gênesis 42, la fenêtre a janela deviendra Joseph. se tornar José. Quand ils auront la faim, Quando eles serão fome, Joseph va les recueillir. José vai os receber. Et dans Exode, O Êxodo, la fenêtre de la a famille janela da família sera Moïse será Moisés, qui le fera sortir. fará ele sair da Et janela. arrivé à Deutéronome, Chegada de Deuteronômio, la fenêtre de la famille, janela da família ça sera Josué será Josué. qui le fera entrer Ele fará entrar dans le terre promise. na terra prometida. Et dans les juges, No livro de Juízes, la fenêtre, ça sera Samson será Sansão. qui tuera le Philistin Vai matar os filisteus pour que les enfants d'Israël para que os filhos de Israel soient en paix. sejam em paz. Dans 1 Samuel, O Samuel, la fenêtre sera Saoul qui tuera les Ammonites pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Dans 2 Samuel, ça sera David. Dans 1 roi, ça sera Salomon. Après cela, il y aura le prophète. 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 Jusqu'au jour où la famille sera l'humanité. Alors on prendra la plus grande fenêtre. C'est Jésus-Christ. 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 C'est la fenêtre pour l'humanité. Et quand il sauve l'humanité, il dit à Pierre, je te donne les clés. Tu seras la fenêtre pour sauver ton nez. Quand tu sauveras ton nez, j'appellerai Paul. Il sera aussi une fenêtre pour donner la vie aux païens. Et arrivera à São Paulo. Il dira général, tu es une fenêtre pour les autres. Et il te dit aussi, tu es une fenêtre pour cette église, pour ta famille, pour São Paulo, pour le Brésil.
Je viens te demander où sont tes mandragoras. Onde estão as tuas mandrágoras? Où sont tes mandragoras? Onde estão as tuas mandrágoras? Tu es ma fenêtre. Você é minha janela. Tu es notre fenêtre. Você é nossa janela. Où sont tes mandragoras? Onde estão as tuas mandrágoras? Ça peut être ton don. Pode ser o teu dom. Ça peut être ton ministère. Pode ser o teu ministério. Ça peut être ta grâce. Pode ser a graça de Deus colocou em Ça você. peut être ton argent. Pode ser o teu dinheiro. Ça peut être même tes relations. Pode ser até tuas relações. Amène cela dans la Traga famille essas mandrágoras na afin família. que nous puissions bien respirer. Para que possamos bem vencer. Car là où nous sommes étouffés, Aonde nós estamos afogados. c'est là où toi tu ne veux pas t'ouvrir. É onde lá você não quer se abrir. Là où nous ne respirons pas bien, Lá onde nós não estamos conseguindo respirar. c'est là où toi tu ne veux pas t'ouvrir. É lá onde você não quer abrir a tua janela. Et ce soir, Mas nessa noite, j'aimerais que quelqu'un devienne Ruben eu quero que alguém se torne Rubem. et pour dire, Para dizer, j'accepte de sortir eu aceito de sair. pour que mes frères et sœurs Para que os meus irmãos e irmãs puissent bien respirer. possam bem respirar. Hébreu dit, Hebreus diz, il a dit, ele diz, qui enverrai-je? quem eu enviarei? Alors là, notre véritable Ruben, Então o verdadeiro Rubem se levanta. qui est le Seigneur Jésus E o lui-même, Senhor Jesus a dit, voici, diz esse aqui, mais voici, esse aqui, envoie-moi. envia-me. Ce soir, Nessa noite, je vais t'envoyer Deus quer te enviar. pour sauver cette église, Ele quer salvar pour essa igreja. sauver ta famille, Para salvar a tua família. pour sauver ton Para département. salvar o teu departamento. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe a sua palavra. Que Dieu bénisse sa parole. 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 J'aimerais que tu dises à Dieu, me voici Ruben, Esse aqui, Rubem. permets-moi de m'ouvrir pour les autres. Permita-me, Senhor, de me doar pelos outros. Commence à faire cette prière. Feche os teus olhos e começa a fazer essa oração. Me ajuda a me doar aos outros. Aide-moi Seigneur. Me ajude, que a minha vida seja uma oferta aos outros. Aide-moi Seigneur Ajuda-me, Senhor, à m'ouvrir pour les autres. a minha vida aos outros. À m'ouvrir pour les autres. A minha vida aos outros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Merci Será mon que alguém frère. já está orando nesse lugar? Merci mon frère. Levante a tua voz e comece a orar. Ruben, Ruben. Rubem, Rubem, Rubem. Ruben, Ruben. Rubem, Rubem, Rubem. Ouvre-toi pour ta famille. Abre-te para a tua família. Ouvre-toi pour ton église. Abre-te para a tua igreja. Ouvre-toi. Abre-te. Car plusieurs attendent de toi. Porque muitos estão esperando em você. Prions dans le nom de Jésus. Ore em nome de Jesus. Começa a falar com Deus, começa a orar. Eleva a tua voz, amado, começa a orar. Tu restes souvent là où tu es. Você fica muitas das vezes onde você está. C'est le moment de sortir. Mas é o momento de sair. C'est le moment de sortir. É o momento de sair. Dis à Dieu, Diga a Deus. je prends la décision de Eu tomo a sortir. decisão nessa noite. Je prends la décision de sortir. Eu tomo a decisão de sair. Prends la décision de sortir. Eu tomo a decisão de sair. Prends la décision de sortir. Eu tomo a decisão de sair. Prends la décision de sortir. Eu tomo a decisão de sair. Tu n'as pas la force de présenter l'évangile. Você ficará com minha força de pregar. Tu es très lourd pour partager, pour faire Você l'évangélisation. tem que se pesada para fazer evangelização. Ce soir, dis à Dieu, Nessa noite, diga a Deus. donne-moi la force de Me dá a sortir. força de sair. Merci pour ta prière, merci. Obrigado pela tua oração. Feche os olhos, igreja. Continua. Merci pour ta prière. Continua pedindo a Deus. Dis à Dieu merci, merci. Diga a Deus, eu quero ser uma La force janela. de sortir. Quero ser uma janela de salvação. La force de sortir. Me dá a força de sair. Si tu es là, Se você está aqui tu as entendu ce message e você ouviu essa mensagem et tu veux dire à Dieu, e você quer dizer a Deus, fais de moi la fenêtre de cette église. faz de mim uma janela para essa igreja. Je
peux t'approcher, j'aimerais prier. Você pode se aproximar que eu vou dar orar por você. Si tu as écouté ce message, Se você ouviu essa mensagem, tu veux être la fenêtre de cette église, você quer ser a janela para essa igreja, viens devant. vem diante. Dieu a besoin de toi. Deus precisa de você. Dieu a besoin de toi. Deus precisa de você. La famille s'étouffe. A família está morrendo. Alors que toi tu es là. Enquanto você está aqui, Tu es notre fenêtre. você é a nossa janela. Tu es notre fenêtre. Você é a janela de salvação. Tu peux passer devant. Vem aqui na frente. Je t'attends, toi qui hésites. Eu estou esperando você que está hesitando. C'est le temps de sortir. É o tempo de sair. C'est le temps de sortir. É o tempo de sair. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jesus. Thank you, my brother. Obrigado, meus irmãos. Abençoe assista. Deus abençoe o irmão. Viens, viens. Vem, vem, vem. Je veux être la fenêtre. Eu quero ser a janela. Pas seulement de l'église, même de ma famille. Não somente da igreja, mas da minha família. Viens à toi. Eu venho a ti, Senhor. Je viens à toi. Eu venho a ti, Senhor. Prie, prie avant que je prie pour toi. Olha, Senhor. Lex batera se baba. Recabana presa. Eta precisa morrer. Eta presente de l'autre. Yele lava brusela. Ela brusela tamamosa. Seigneur, fais de moi une fenêtre Senhor, faz de uma janela. pour la vie de São Paulo, Para a vida de São Paulo. pour ma famille, Para a minha família. pour mon église. Para a minha igreja. Fais de moi une fenêtre. Faz de mim uma janela. Oh, aleluia. Nous ouvrons juste nos mains comme les autres. Abra apenas as duas mãos, meus irmãos. Et maintenant, j'aimerais prier. Eu quero orar por você. Souffle de Dieu, Sopro de Deus. toi qui es entré Oh, Senhor, tu que está sur les premiers hommes, que estava sobre os primeiros et il est devenu une âme vivante. Eles se tornaram uma alma vivente. Entre dans mon frère, Entra no meu irmão. entre dans ma soeur. Entra na minha irmã. Fais-le lever maintenant. Faz dele um Fais-le lever maintenant. Faz dele um Fais-le lever maintenant. Faz dele agora. Fais-le lever maintenant. Souffle la paix. Sopra, Espírito Santo. Que par mon frère, Que através da vida deles. par ma soeur, Que através da minha irmã. les familles, Das famílias. l'église A igreja. puisse bien respirer. Possa bem respirar. Puisse bien respirer. Possa bem respirar. Et toute lourdeur, Que todo peso. toute lourdeur Todo peso. qui les empêchait Que os impedia de s'ouvrir, de se abrir. le péché, O pecado. les déceptions, As decepções. les soucis du siècle présent A tristeza do século presente. puissent les quitter, Possa sair do coração deles. puissent les quitter. Possa sair deles. Et que ta E grâce que a tua graça. vienne sur tes enfants. Venha sobre os teus filhos. Il y a un souffle qui va maintenant balayer. Há um Et Kamapopo, et Kaprosa, et Kamaposa, et Kabrosizama. La présence de Dieu descend A presença de Deus desce. et vous investit comme fenêtre, comme fenêtre, comme fenêtre, comme fenêtre. Recevez cela, Receba isso. recevez cela. Receba agora. La fenêtre va commencer à s'ouvrir. A janela vai começar a se abrir. Dieu m'a dit, Deus me je disse. te donnerai les clés. Eu te darei a chave. Ce que tu ouvriras Aquilo que você abrir. va s'ouvrir. Vai se abrir. Je viens dans ta vie. Eu venho na tua vida. J'ouvre maintenant. Eu abro agora. J'ouvre maintenant. La fenêtre. La fenêtre. La fenêtre. La fenêtre. Receba
Ouvre-toi, ouvre-toi. 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 Quel est donc spirituel qui ne fonctionnait plus? S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que le vent nouveau vienne dans cette assemblée. Par tes enfants. Par tes enfants. Par tes enfants. Par tes enfants. J'aimerais que chacun dise à Dieu: bénis-moi pour ma famille. Bénis-moi pour mon église. Bénis-moi pour mon pays. Prions dans le nom de Jésus. Bénis-moi. 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 Et ta presse est là. Et ta presse est simple. Que les dents s'ouvrent en toi. Yes. Et ta presse est là. J'ouvre tes langues. J'ouvre tes langues encore. Que le feu de l'esprit embrasse ta vie maintenant. Et ta presse est là. Et ta presse. Et ta marée de bénis-moi pour mon église. Abençoe-me para a minha igreja. Bénis-moi. Abençoa. Bénis-moi, bénis-moi. Abençoa-me, Senhor. Pour mon église. Para a minha igreja. Yes. Nekamobrose kaya. Sim. Bénis-moi. Abençoa. Bénis-moi. Abençoa. Par tes mains, tu as tenu ma main. Através das tuas mãos você pegou as minhas mãos. Par ma main, j'ouvre mon cœur. Pelas minhas mãos eu abro meu coração. Serre-moi très fort. Me sirva fortemente. Serre-moi très fort. Deus me diz, me sirva. Fais l'effort de me serrer. Faz o esforço de segurar minhas mãos. Serre-moi très fort. Segura minhas mãos muito forte. Serre-moi très fort. Segura minhas mãos muito Yes, forte. serre-moi très fort. Segura minhas mãos muito forte. Reçois cela. Receba. Reçois. Receba. Bénis-moi pour mon Abençoa. église. Abençoa para ser uma bênção para a minha igreja. Bénis-moi pour mon église. Abençoa-me para ser uma bênção para a minha igreja. Bénis-moi pour mon église. Abençoa-me para ser uma bênção para a minha igreja. Que ta langue s'ouvre et que tu parles. Que a tua língua exalte o céu da tua boca. Plusieurs peuples attendent ta parole. Vários povos Que ta langue s'ouvre. 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 Et ta presse. Bénis-moi pour mon église. Abençoa-me para a minha igreja. Bénis-moi pour mon église. Abençoa-me em favor da minha igreja. Bénis-moi pour mon église. Abençoa-me em favor da minha igreja. J'impose ma main. Eu imponho as mãos sobre ti. Et la grâce descend maintenant E a sur toi. graça desce sobre ti agora. La grâce descend sur A toi. graça desce sobre ti agora. La grâce descend sur A toi. graça desce sobre ti agora. Que le feu E o fogo du réveil do avivamento brille
Brûle tout ce qui n'est point de Dieu en toi. Incendeia tudo aquilo que não vem de Deus em ti. Et que la grâce E que a graça s'enflamme en toi. se inflama dentro de você. Seigneur, je lève ma main. Senhor, eu levo minhas mãos. Je bénis tes enfants. Eu abençoo essa congregação. Je bénis ton église. Eu abençoo a tua igreja e os teus filhos. Je bénis ce travail. Eu abençoo esse trabalho. Et que toi seul, E que tu somente tu demeures Dieu. continue sendo Deus. Ensemble, Juntos, on acclame le Seigneur. vamos bater nas mãos de forma bem forte. On acclame le Seigneur. Bem forte para o Deus. On acclame le Seigneur. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de